Olá pessoal, estamos aqui novamente, colocando mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje em especial eu quero falar um pouquinho sobre a vacinação da aftosa. Ao longo desses 21 anos eu tenho trabalhado com mercados, como quando fui gerente industrial e diretor industrial de vários frigoríficos pelo Brasil. A gente tem trabalhado com inúmeros mercados, seja mercado interno mais específico, mais rigoroso, e no mercado externo. A gente trabalhou, por muito tempo, o mercado que mais chamou a atenção e que foi o foco de muitos frigoríficos no Brasil, principalmente pelo valor que a carne tinha com relação a esse mercado, que era o mercado da Europa. Nós sempre tivemos, ao longo desses 21 anos, eu sempre venho acompanhando que as carcaças em todos os estados que trabalhei, nesses 10 estados que eu trabalhei, de uma maneira geral, elas apresentam o abscesso que é devido à vacinação dos animais. Esses abscessos, na realidade, sim, eles apresentam tamanhos diferentes, e em muitos casos eles acabam descaracterizando o dianteiro, porque eles formam um abscesso tão grande que dentro da linha de abate a gente tem que fazer uma retirada, principalmente da área do acém, que quando nós falamos em acém, seja com osso ou desossado, o miolo do acém principalmente, que é uma carne diferenciada, uma carne macia e que dá para fazer inúmeros pratos com ela serve a inúmeras culinárias, enfim. Ele descaracteriza, porque esse abscesso é tão grande que ele acaba penetrando, a gente tem que retirar uma massa muscular muito grande do dianteiro. Mas isso nunca criou um problema tão grande e sempre foi aceito. Claro que os pecuaristas, de uma maneira geral, quando eles acompanham o abate, eles acabam identificando esse corte muito grande do dianteiro e realmente isso interfere diretamente no rendimento das carcaças e posteriormente no preço pago pela carcaça, pela arroba para o pecuarista. E para o frigorífico também, quando esse dianteiro é destinado para desossa ou para venda de carne com osso, ele acaba sendo descaracterizado e perde um pouco do seu valor. Mas isso em nenhum momento gerou um problema tão grande. Mas eu quero deixar frisado também que é interessante que nós tenhamos uma ação já específica, uma ação para que nós possamos melhorar, para que isso não venha acontecer junto aos animais, essa vacinação dessa forma tão agressiva. Porém, nós não podemos tomar uma atitude com base em um mercado que nem foi o mercado dos Estados Unidos. Um mercado que hoje não tem uma expressão tão grande quando a gente faz o levantamento com base nos volumes exportados. É um mercado ainda que favorece as 3 maiores empresas do Brasil somente. E eu já, na minha opinião, tenho para mim que esse não vai ser um mercado que vai ser aberto para toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, ou seja, ele vai favorecer algumas e não o todo, que deve de ser a preocupação do Ministério da Agricultura principalmente, que é o órgão que faz a frente junto aos mercados internacionais. Então hoje o que nós temos que fazer? Nós não poderíamos tomar essa ação somente porque o mercado dos Estados Unidos reclamou. Porque ao mesmo tempo que o mercado dos Estados Unidos recebeu uma carne com abscesso, nós temos o Egito, que era um grande exportador, que é um grande importador de dianteiro, a Rússia, nós temos o Chile, a Venezuela hoje nem tanto, mas a Venezuela foi um grande comprador do nosso dianteiro aqui do Brasil. Enfim, são inúmeros mercados que consumiam a nossa carne, que receberam sim, eu tenho certeza, algum abscesso junto no dianteiro, e nós não tivemos essa ação tão grande como foi dos Estados Unidos. Eu acho que nós temos que ter uma ação já de prevenção, sim, mas nós temos que hoje nos preocupar não somente com o mercado dos Estados Unidos, mas nós temos que ter uma atenção grande com a Rússia, que é um importador que hoje suspendeu as importações do Brasil e ela importa muito dianteiro. Nós temos que nos preocupar como que nós vamos fazer hoje, principalmente com a carne exportada para a Europa, através do mercado comum europeu, que está apresentando alguns problemas com relação às carnes importadas da América do Sul. Enfim, são inúmeras preocupações e inúmeros mercados que nós temos que ter um foco muito grande, que são realmente os grandes exportadores, os grandes importadores da nossa carne, e que essa importação tem um impacto grande em toda a cadeia produtiva da carne bovina, em todo o território nacional, e não somente um foco e uma preocupação com relação ao mercado dos Estados Unidos. Se nós analisarmos a suspensão hoje da Rússia com relação à nossa carne, nós não estamos tendo toda a atenção necessária como nós tivemos quando foi com os Estados Unidos, que nós tivemos inúmeras figuras da carne, do setor produtivo da carne bovina vindo a público expressar a tristeza, a profunda preocupação com a importação dos Estados Unidos da nossa carne, e hoje com a Rússia nós não tivemos tanta atenção assim. Então o Brasil tem que se preocupar sim com todos os mercados.
Eu acho que nós temos hoje uma representatividade, a nossa carne tem uma representatividade muito grande a nível mundial. E nós temos que ter, sim, a preocupação de melhorar a qualidade do nosso produto sempre. Nós temos que tomar a iniciativa interna, seja com base na qualidade dos produtos, seja com base nas inspeções, melhorar a atuação do Ministério da Agricultura, seja com base nas operações dos frigoríficos. Nós temos que ter essa preocupação e essa ação preventiva, sim. Mas nós não podemos mudar o Brasil a partir de um mercado que hoje nem tem tanta representatividade com relação à nossa carne bovina. Certo, pessoal? Aqui eu quero deixar a minha opinião com relação a esse assunto tão importante e que nós temos que resolver de uma vez para que nós não tenhamos, né, problema com os mercados, com os grandes mercados importadores de carne bovina brasileira. Certo, pessoal? Até um próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.